do mal, né? Tem a parte legal, não tem? Eu acho que assim, a ideia de você viver a vida no videogame é ruim. A ideia de você impor de cima, sobretudo num contexto que sua empresa está sendo bombardeada por escândalos de reputação e tal, é ruim. Mas o princípio que está por trás é interessante. Sim. Porque assim, na minha visão, a gente tem uma combinação de 5 tecnologias que foram aceleradas pela pandemia que estão levando a esse momento. E eu acho que essa coisa vai acontecer mesmo. A primeira tecnologia eu chamo ela de XR, quer dizer, não só eu, que é a realidade estendida. O que acontece? A gente tem realidade aumentada, realidade virtual, a gente tem a mixed reality, na realidade mista do HoloLens, etc e tal. A partir do momento, quando essa coisa começou a se popularizar, muita gente começou a pensar na importância de poder chegar por qualquer caminho. E isso, realidade estendida é um conceito para dizer assim, qualquer uma delas. Mas também é um conceito para dizer, porra, e se de repente eu puder acessar alguma coisa de todas as maneiras diferentes? Isso é um negócio que vai ser chamada interoperabilidade. Essa interoperabilidade começou a rolar forte. Esse é um ponto. 5G. Cara, sobretudo o lance que você estava falando lá embaixo. O lance da latência é muito importante. Latência é o fundamental. Então, essa coisa de ser rápido é uma coisa que vem mudando. Então, permite, de fato, que as pessoas se comuniquem, por exemplo, num espaço que é ao mesmo tempo físico e virtual. Isso aí é fundamental para o metaverso funcionar, né? Fundamental. Não vai funcionar. Para nós gamers, a gente entende muito bem a importância da latência. Latência é tudo, exatamente. Aí tem um negócio que eu acho que conta muito, que eu chamo isso de internetização de tudo, que é a Internet of Everything, né? Internet das coisas, né? Que é uma internet das coisas para todas as coisas. O que acontece é que as coisas estão ficando conectadas e quando elas estão conectadas no mundo lá fora e não exatamente dentro de um mundo virtual, de um game, o que a gente tem é dado suficiente para fazer um negócio que para mim aí é o grande negócio, que é o Digital Twin, que é o gêmeo digital. Para mim o X do metaverso, que você fala, cara, isso aqui é realmente foda, é a construção de réplicas digitais do mundo real que não representam só cenários, não é que nem um cenário estático de jogo, é uma réplica no sentido da vida que acontece dentro desses ambientes. Por exemplo, a Ericsson está construindo uma cidade inteira, tá, em Digital Twin, assim, uma réplica inteira. Por sinal, tem várias, Seul, Las Vegas, tem vários Digital Twins sendo construídos. E a ideia não é simplesmente ter cada rua, cada prédio, cada coisa. Não, é ter cada fluxo de eletricidade, de água, de gás. Nossa, é muito complexo. É muito. Só que pensa uma coisa, uma vez que eu tenho todos esses dados, e eu tenho... Tá, então eu estou lá com um monte de sensor, IoE, o mundo está internetizado. Eu crio uma réplica digital. Eu implemento nessa réplica digital esses dados todos que fazem essa réplica digital funcionar como o mundo real. O que eu faço na sequência? Na minha visão, crio simulações. Porque daí eu posso falar, se eu mexer nessa variável ou nessa outra variável, o que vai acontecer? E aí eu vejo, em termos reais, a simulação. Então, para mim, o verdadeiro sentido do metaverso é criar simulações. E eu acho que a principal coisa que vai acontecer, mano. A gente vai enxergar... E aí você descobre que a sua simulação é melhor que você. E aí, cara? Mas isso é fácil, né? Turismo virtual. Não, vai ter tudo isso. Mas pensa uma outra coisa. Pensa assim, a gente tem os grandes problemas da humanidade. Por exemplo, vamos pensar assim, o que gera o caos humano, tá? Então, por exemplo, você tá num evento, tá? Então, e de repente tem um caos e um pisoteamento e milhares de pessoas são mortas. Quais são as fagulhas que geram esse fenômeno, esse tipo de fenômeno? Isso é uma coisa que a gente não sabe responder hoje em dia. A gente tem vários, tá? Do Ramadã, tem um monte de exemplos de situações que as pessoas estavam lá para celebrar alguma coisa e de repente, cara, o negócio virou um caos e as pessoas se pisotearam e etc e tal. Ou então guerras e os fenômenos de perda de vista. O que gera isso aí? Ninguém sabe responder. Existem uma série de teorias, muitas sociológicas, outras tantas matemático-sociológicas, outras puramente físico-matemáticas. Não importa. O negócio é, na prática, a gente não sabe tão bem. Por que a gente não sabe tão bem? Não tem dados. Porque exatamente. Porque a gente não consegue criar uma simulação perfeita dessas situações, porque a gente não tem dado da situação real. Uhum. Agora imagina como as ciências humanas, como o entendimento dos problemas humanos mudaria se a gente efetivamente pudesse modelar, simular todas essas situações. Total. Você põe uma inteligência artificial para encontrar padrões dentro dos movimentos humanos. Você tá entendendo, cara? Sim. Então eu tô achando que assim, o verdadeiro sentido do metaverso
é mudar a maneira como a gente trata os problemas insolúveis da A gente vai atualidade. ser muito mais inteligente na forma com que a gente organiza os nossos recursos. Então eu tô vendo, na verdade, positivamente esse aspecto. Mas é que você também não tá vendo o lado negativo da parada, né? Não, tem muitos, tá? Porque eu quase não uso rede social mesmo, comecei faz 2